Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé e Letras. É isso aí. Antes de começarmos, aquele recadinho especial. Se vocês estão gostando do nosso conteúdo, cliquem no like, Mas sigam o canal, ativem as notificações para não perderem nenhum episódio é isso aí. e compartilhem com os amigos. Com certeza. Espalhar a palavra ajuda o Fé em Letras a crescer e alcançar mais pessoas. Hum. E não deixem de comentar sugerindo livros para os próximos episódios. Adoramos ouvir vocês. Adoramos. No episódio de hoje, vamos desvendar as páginas de Você e Eu para Sempre, Aham. do Francis e da Lisa Chan. Isso. E preparem-se porque a obra deles nos convida a repensar o casamento, É, mostrando como ele pode ser muito mais do que uma união terrena. exatamente. O livro nos leva a uma jornada fascinante, revelando como o casamento pode ser um reflexo do nosso relacionamento com Deus. É como se ele abrisse uma janela para um amor que transcende o tempo e as dificuldades. É verdade. E para começar, o livro nos apresenta a história de um casal de idosos que está junto há 75 anos. 75 anos, imaginem só. O que será que torna essa imagem tão inspiradora para nós? O que nos fascina, eu diria, é a promessa de um amor duradouro. A ideia de que duas pessoas podem caminhar lado a lado por tanto tempo, enfrentando as alegrias e os desafios da vida em conjunto. É um retrato da fidelidade, perseverança, companheirismo, valores que muitas vezes parecem raros hoje em dia. Sem dúvida. E o livro vai além, conectando essa imagem com a essência do casamento, que, segundo os autores, foi projetada por Deus para refletir a busca dele por nós. É como se Deus estivesse nos mostrando, através do casamento, um vislumbre do seu amor incondicional pela humanidade, da sua aliança eterna. Uma aliança que, assim como um casamento, exige compromisso e entrega. E para ilustrar essa ideia, o livro utiliza a metáfora da igreja como a noiva de Cristo. Uma imagem poderosa da Bíblia, não é? Com certeza. Essa metáfora nos ajuda a entender o casamento sob uma nova perspectiva. Ele deixa de ser apenas uma união entre duas pessoas e passa a ser um símbolo da nossa união com Deus. É como se pudéssemos vislumbrar no amor conjugal, um reflexo do amor de Cristo pela igreja, um amor sacrificial, puro, inabalável. E essa conexão com Deus é fundamental, principalmente quando olhamos ao redor e vemos tantos casamentos se desfazendo, inclusive entre cristãos, o que nos leva a questionar por que isso acontece com tanta frequência. O livro nos convida a refletir sobre a importância de temer a Deus e não apenas amar o nosso cônjuge para proteger o casamento. Temer a Deus nesse contexto significa viver com a consciência da sua presença, buscando honrá-lo em cada decisão, em cada atitude dentro do relacionamento. Esse temor nos blinda contra tentações que podem nos levar para longe dele e, consequentemente, minar a base do nosso casamento. E por falar em tentações, o livro cita uma frase do livro de Tiago que me chamou a atenção. A oração de uma pessoa justa tem muito poder. Como essa frase se aplica às dificuldades que enfrentamos no casamento? A oração, quando feita com um coração sincero e alinhado com a vontade de Deus, é uma ferramenta poderosa para superar qualquer obstáculo, inclusive no casamento. Através dela, buscamos a sabedoria e a força de Deus para lidar com os desafios, para perdoar, para perseverar nos momentos difíceis. É como se estivéssemos abrindo um canal direto com Deus, buscando a sua orientação e o seu consolo. Faz todo sentido. E o livro também nos alerta para os perigos do mundo moderno, usando exemplos como a pornografia e o flerte, que podem coer os alicerces de um casamento. São tentações que se tornaram cada vez mais acessíveis, exigindo de nós vigilância constante para protegermos a santidade do nosso relacionamento. Sem dúvida. E o livro não nos deixa paralisados diante dessas dificuldades. Ele nos encoraja a ação, a buscarmos soluções, mesmo que isso implique em correr riscos. E quem sabe até cometer erros. É melhor tentar e errar, aprendendo com nossos tropeços, do que permanecer na inércia por medo de falhar. É verdade. Mas e quando nos deparamos com as nossas próprias fraquezas dentro do casamento? Aquelas briguinhas, as falhas de comunicação, a dificuldade em perdoar, como lidar com essa realidade? O livro nos convida a enxergar a fraqueza não como um beco sem saída, mas como uma oportunidade para experimentar a graça de Deus. Em Coríntios, lemos: "A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." É como se Deus estivesse nos dizendo: "Eu estou aqui pronto para te sustentar nos momentos de fragilidade. Deixe que a minha força te capacite onde você é fraco." Que lindo! É como se Deus nos convidasse a nos apoiarmos em sua força, reconhecendo que sozinhos somos insuficientes. E o livro ilustra essa ideia com a história da Rachel, que mesmo sem sentir amor pelo marido, escolheu obedecer a Deus em seu casamento. Uma decisão corajosa e inspiradora, que nos mostra a força que encontramos quando nos rendemos à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Exatamente. O amor genuíno, aquele que agrada a Deus, vai além dos sentimentos. É uma escolha, um compromisso firmado diante dele e do nosso cônjuge. E essa postura de obediência e de submissão à vontade de Deus é um tema central no livro. É verdade. A submissão é um tema que às vezes causa desconforto, mas o livro aborda essa questão com muita sensibilidade, nos mostrando que a submissão bíblica não se trata de uma relação de poder ou de anulação da individualidade,
mas sim de um ato de amor e respeito dentro da estrutura estabelecida por Deus para o casamento. E aí o livro vai além. Utilizando a submissão de Cristo ao Pai como modelo para a submissão no casamento. É como se fôssemos convidados a espelhar, em nossa união, o relacionamento de amor e respeito entre pai e filho, onde submissão flui de forma natural, em um contexto de amor e confiança mútua. Que perspectiva inspiradora. É como se a submissão, muitas vezes vista como algo negativo, fosse levada a um nível espiritual, transcendendo a mera obediência a regras. Mas o livro não se limita a falar da dinâmica interna do casamento. Ele nos convida a ir além da felicidade conjugal e a refletir sobre o propósito maior do casamento, a missão que Deus nos confiou. Exatamente. O livro usa a analogia de uma criança jogando futebol, mas que está mais interessada em colher flores do que em participar do jogo, para ilustrar como às vezes nos distraímos com as coisas superficiais da vida, esquecendo do nosso chamado para algo muito maior. É como se estivéssemos tão preocupados em construir a nossa vidinha perfeita que acabamos perdendo de vista a missão que Deus nos deu: fazer discípulos. E o livro nos lembra que a verdadeira vida, a vida abundante que Jesus nos prometeu, é encontrada quando nos engajamos na sua missão. É como se disséssemos: Senhor, usa o meu casamento, usa minha família para a tua glória. É nesse ponto que o casamento se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E por falar em glória, o livro relata a história de quando o autor estava orando para que Deus se movesse poderosamente durante um sermão. E a partir dessa experiência, ele teve uma grande revelação sobre a importância de se alinhar com a missão de Deus para experimentar a sua presença. Essa história nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a deixar de lado os nossos planos egoístas e a abraçar a vontade de Deus. É quando nos colocamos à disposição dele, renunciando aos nossos próprios desejos, que nos tornamos canais da sua graça e do seu poder. É como se abríssemos espaço para que ele haja através de nós, usando o nosso casamento, nossa família, para realizar seus propósitos. Essa mudança de perspectiva impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive a forma como criamos os nossos filhos. Aliás, o livro dedica um capítulo inteiro à paternidade. E eu tenho certeza que essa parte vai ressoar com muitos dos nossos ouvintes. Com certeza. O capítulo sobre paternidade começa abordando um desafio comum. A percepção de que ter muitos filhos é um fardo. É como se a sociedade nos dissesse: cuidado para não ter filhos demais, você pode se arrepender. Mas o livro nos convida a enxergar os filhos como um presente de Deus, uma herança do Senhor. Em Salmos lemos que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. E o livro vai além, compartilhando a abordagem dos chãs da criação dos seus filhos, sempre com uma perspectiva eterna. Eles enfatizam o poder da oração, buscando a vontade de Deus em cada decisão, mesmo quando é difícil. É como se eles estivessem nos ensinando a criar os nossos filhos, não para este mundo, mas para a eternidade. O que, convenhamos, é uma responsabilidade enorme, mas também um privilégio inigualável. É verdade. E o livro nos desafia a questionar os nossos medos e inseguranças como pais. Ele nos convida a confiar em Deus e a entregar nossos filhos nas mãos dele, crendo que ele cuidará deles da melhor maneira possível. Essa confiança nos liberta para amar os nossos filhos de forma incondicional, para aceitá-los como são e para guiá-los com sabedoria e amor. Exatamente. E essa entrega, essa confiança em Deus nos conduz ao último tema abordado no livro: a esperança e a eternidade. E que tema! O livro nos convida a fazer uma pergunta provocativa. Se tivéssemos a escolha de estar com Jesus hoje, deixaríamos a nossa família para trás. Uma pergunta que nos leva a refletir sobre a intensidade do nosso amor por Cristo e a nossa expectativa pela vida eterna. O que realmente esperamos? O que realmente ansiamos? É uma pergunta que nos leva a um profundo exame de consciência. E o livro conclui enfatizando a alegria e a expectativa do céu, de como essa perspectiva transforma a nossa forma de viver e de encarar o casamento. É como se estivéssemos caminhando rumo a um destino glorioso. E essa certeza nos impulsiona a viver com mais propósito e intensidade. É como se o casamento aqui na Terra fosse apenas um ensaio para a grande celebração que nos aguarda na eternidade. Mas o livro reconhece que a jornada não é fácil. Ele reconhece as lutas, as dúvidas, as dificuldades que enfrentamos ao longo do caminho. Sim. E, para nos encorajar, o autor compartilha sua própria batalha contra a dúvida, nos incentivando a lutar pela fé nas promessas de Deus, mesmo quando a vida é difícil. Ele nos lembra que não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus está conosco em cada passo, nos sustentando, nos guiando rumo à eternidade. Que mensagem poderosa. E para finalizarmos a primeira parte do nosso mergulho, quero resumir a mensagem central do livro: Você e eu para sempre. O casamento é uma poderosa representação do amor de Deus por nós. E um campo de treinamento para a eternidade. É um aprendizado constante, um processo de lapidação que nos molda para a vida, que nos aguarda em sua presença. E para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha, deixo uma pergunta para refletirem. Como vocês gostariam que a sua vida estivesse quando estiverem diante de Deus? O seu casamento está refletindo essa visão. Pensem nisso.
Na segunda parte do nosso episódio, vamos continuar explorando as profundezas desse livro incrível. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho em Você e Eu para Sempre. Na primeira parte, a gente viu como Francis e a Lisa Chan conectam o casamento com a nossa relação com Deus, usando até a bela imagem da igreja como a noiva de Cristo. É de abrir a mente para novas perspectivas, não é? Com certeza. E essa visão impacta a forma como encaramos os desafios, as fraquezas e até a submissão no casamento. Falando em desafios, o livro aborda a missão, um tema central para a vida cristã. Mas sejamos sinceros, muitas vezes a correria do dia a dia, os afazeres, a família, o trabalho, tudo isso acaba nos distraindo daquilo que realmente importa. É como se a gente se perdesse no meio de tantas responsabilidades, esquecendo do chamado maior que temos como cristãos. E para ilustrar essa tendência, o livro usa a analogia do jogador de futebol mirim que prefere colher flores a jogar bola. Lembra? Sim. É como se a gente se perdesse nas miudezas da vida, esquecendo do nosso chamado para algo muito maior, para o propósito que Deus tem para cada um de nós. É como se a gente construísse castelos de areia na praia, enquanto Deus nos chama para construir um reino eterno. Uma troca que, no final das contas, não vale a pena. Mas me diga, como o casamento entra nessa história? Como ele se conecta com a missão? O livro nos mostra que quando o casal se une em torno da missão de Deus, o casamento se torna uma força poderosa para o reino. É como se a união do casal amplificasse a capacidade de impactar o mundo, de levar o amor de Deus aonde quer que forem. Imaginem a força de um time unido por um propósito maior. Duas cabeças pensam melhor que uma? Não é. E quando essas duas cabeças estão unidas pelo amor a Deus e pela paixão em servir, o resultado pode ser extraordinário. É como formar um time imbatível, pronto para enfrentar qualquer desafio e levar o evangelho adiante. Exatamente. E o livro vai além, nos desafiando a ter uma vida intencional, a fazer escolhas que reflitam esse compromisso com a missão. Seja servindo na igreja local, seja abrindo mão de confortos para investir em projetos missionários, seja simplesmente amando e servindo ao próximo no nosso dia a dia. A missão se manifesta de diversas formas. Ou seja, não basta apenas falar de missão. A gente precisa arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Traduzir as nossas palavras em ações concretas. Afinal, a fé sem obras é morta, como nos diz Tiago na sua carta. E é importante lembrar que a missão não é um fardo a ser carregado, mas sim um privilégio. É uma oportunidade de participar da obra de Deus, de ser um instrumento em suas mãos, de ver vidas transformadas e de experimentar a sua graça de forma extraordinária. E quando a gente coloca a missão no centro do nosso casamento, a gente passa a experimentar uma alegria e um propósito que transcendem as circunstâncias, não é? É como se a gente estivesse vivendo em sintonia com o coração de Deus. E isso nos enche de uma paz e de uma satisfação que o mundo não pode oferecer. Com certeza. É como se a gente encontrasse um norte para as nossas vidas, um significado que vai além de nós mesmos. E é justamente essa falta de propósito que pode levar muitos casais à frustração e ao desânimo. É como se a gente estivesse navegando sem bússola, sem um destino definido. E nesse sentido, o livro também nos alerta para os perigos da gente negligenciar a missão. Quando a gente se acomoda, quando coloca o nosso conforto e os nossos desejos acima da vontade de Deus, a gente corre o risco de desperdiçar o potencial do nosso casamento, do nosso chamado, da nossa vida. É como se a gente enterrasse os talentos que Deus nos deu, deixando de usar os dons e as oportunidades para sua glória. E no final das contas, é quem a gente está enganando. A nossa vida aqui na Terra é passageira. E um dia a gente vai ter que prestar contas a Deus de como a gente usou o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos relacionamentos. É um chamado à responsabilidade, a viver cada dia com a consciência de que a gente é mordomo de tudo que Deus nos confiou. E essa perspectiva eterna deve nos motivar a viver com mais propósito, a fazer escolhas que honrem a Deus e a investir naquilo que realmente importa, o reino de Deus e a sua justiça. Exatamente. E por falar em eternidade, o livro nos leva a refletir sobre o impacto da nossa vida na vida dos nossos filhos. Que legado a gente quer deixar para eles? Que valores a gente quer transmitir? Que tipo de mundo a gente quer que eles herdem? Que provocação! O livro nos desafia a criar nossos filhos não para este mundo, mas para a eternidade. É como se a gente estivesse preparando eles para um encontro face a face com Deus. É um desafio e tanto criar filhos num mundo que bombardeia as crianças com valores distorcidos, com mensagens vazias. Mas o livro nos encoraja a ser pais intencionais, a ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a buscar a sua vontade e a viver em missão, a serem agentes de transformação num mundo que precisa desesperadamente de luz. E essa missão começa dentro de casa, no dia a dia, no exemplo que a gente dá para os nossos filhos. É na forma como a gente ama Deus, como a gente serve ao próximo, como a gente lida com os desafios da vida, que eles vão encontrar o verdadeiro modelo a ser seguido. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Sem dúvida. O livro nos lembra que os nossos filhos aprendem muito mais pelo que eles veem do que pelo que eles ouvem.
É na maneira como a gente vive, como a gente se relaciona com Deus e com o próximo, que eles vão encontrar inspiração para construir as suas próprias vidas. E sejamos realistas, nem sempre é fácil criar filhos com essa perspectiva eterna. Principalmente num mundo tão cheio de distrações e tentações. Como lidar com os medos, as inseguranças, as dúvidas que surgem ao longo da jornada da paternidade. É natural querer proteger os nossos filhos de tudo mal, mas o livro nos mostra que às vezes a gente precisa deixar Deus agir, permitir que eles enfrentem algumas lutas, que eles experimentem as consequências das suas escolhas e que, principalmente, eles aprendam a depender de Deus no meio das dificuldades. Afinal, é errando que se aprende, não é? Faz parte do amadurecimento, do crescimento. É como se a gente estivesse treinando antes para a vida real, para um mundo que não é perfeito e que exige resiliência, fé e coragem para vencer os obstáculos. E claro, o livro nos convida a entregar os nossos filhos nas mãos de Deus, a confiar que Ele vai cuidar deles e vai guiá-los pelos caminhos da justiça, mesmo quando a gente não entende seus planos. É um ato de fé. Reconhecer que Deus é o Pai perfeito, que Ele sabe o que é melhor para os nossos filhos, mesmo quando os nossos medos, as nossas ansiedades tentam nos convencer do contrário. E essa confiança nos liberta para amar os nossos filhos de forma incondicional, para aceitá-los como eles são e para guiá-los com sabedoria e amor. E quando os nossos filhos veem essa confiança em Deus refletida nas nossas vidas, eles se sentem seguros e encorajados a buscar Deus também. Mas e nós como pais? Que tipo de legado a gente quer deixar para os nossos filhos? O livro nos leva a essa reflexão, não é? Com certeza. O livro nos desafia a viver de tal forma que, ao final da nossa jornada, a gente possa olhar para trás e dizer: valeu a pena. Eu vivi para a glória de Deus e deixei um legado de fé, de amor e de serviço para os meus filhos. É como se a gente estivesse escrevendo nossa história com as tintas da eternidade, deixando marcas que transcendem o tempo e impactam gerações. Que imagem inspiradora. E para nos ajudar nessa jornada, o livro nos convida a responder uma pergunta fundamental. Como a gente quer ser lembrado pelos nossos filhos? Como pais que se acomodaram na mediocridade? Ou como guerreiros que lutaram pela fé e viveram para a glória de Deus? É uma pergunta que nos leva a examinar o nosso coração, a avaliar as nossas prioridades e a fazer os ajustes necessários para a gente viver uma vida que inspire os nossos filhos a seguirem a Jesus. E essa busca por uma vida que honra a Deus e impacta o mundo é o tema central do último capítulo do livro, que a gente vai explorar na terceira parte do nosso episódio. Que expectativa. Mal posso esperar para a gente desvendar juntos esse último capítulo. Fiquem ligados para a parte final do nosso mergulho profundo no livro Você e Eu para Sempre. E aqui estamos nós de volta para a reta final do nosso mergulho em Você e Eu para Sempre. Já exploramos como o casamento reflete o amor de Deus, a importância da missão e os desafios da paternidade. E agora, o livro nos leva para a última etapa da corrida, para a linha de chegada. É verdade. E para ilustrar essa fase da vida, o livro nos apresenta os exemplos de Josué e Caleb, dois personagens bíblicos que, mesmo diante das adversidades, permaneceram fiéis ao chamado de Deus, do início ao fim. Lembram da história deles. Eles foram os únicos que confiaram na promessa de Deus de dar a terra prometida aos israelitas, mesmo quando todos os outros estavam tomados pelo medo e pela descrença. E o mais incrível é que, mesmo na velhice, eles continuaram firmes na fé, lutando com a mesma garra e entusiasmo de quando eram jovens. É inspirador, não é? Com certeza. É como se a idade não tivesse diminuído a chama da paixão deles por Deus e pela missão. É como se a proximidade da linha de chegada os impulsionasse a perseverar, com ainda mais força e determinação. Exatamente. E o livro nos desafia a ter essa mesma postura, a não deixar que o tempo ou as circunstâncias apaguem o nosso fogo, a continuar correndo a corrida com perseverança, mantendo o olhar fixo no alvo, a eternidade. É um convite a vivermos cada dia com a consciência de que a nossa jornada terrena tem um propósito maior, um destino eterno que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando as forças se esgotam e as dúvidas nos assombram. Sem dúvida. E para nos ajudar nessa jornada, para nos manter focados no que realmente importa, o livro nos convida a fazer um exercício de imaginação, visualizar o momento em que a gente vai estar diante de Deus, prestando conta de toda a nossa vida. E nesse momento crucial, que tipo de legado a gente quer apresentar? Como a gente quer ser lembrado? Uau! É uma pergunta poderosa que nos leva a um profundo autoexame, não é? Nos convida a avaliar se as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas prioridades, tudo que a gente fez e deixou de fazer, está alinhado com a vontade de Deus e com o propósito eterno que Ele tem para nós. É um convite à reflexão, a um ajuste de rota, se necessário. E o livro é muito honesto ao nos mostrar que, ao contrário do que muitos pensam, a vida cristã não é um mar de rosas. Seguir a Jesus implica em carregar a cruz, em enfrentar lutas, perseguições, desafios, enfim, tribulações que podem nos levar ao limite, nos testar de todas as formas. É verdade. Mas, em meio às dificuldades, o livro nos lembra que a gente não está sozinho. Deus está com a gente em cada passo, nos sustentando, nos guiando, nos fortalecendo. E as dificuldades, por mais dolorosas que sejam, não são em vão.
Cada lágrima, cada dor, cada provação nos molda, nos aproxima de Deus, nos lapida, nos prepara para a eternidade. E a certeza de que a glória que nos espera compensa qualquer sofrimento que a gente possa enfrentar aqui na Terra. Nos impulsiona a seguir em frente, a não desanimar diante dos obstáculos. É como se a eternidade lançasse uma luz sobre o presente, dando sentido a cada passo que a gente dá, a cada escolha que a gente faz. E para finalizar essa jornada inspiradora, o livro nos convida a não esperar o amanhã para a gente começar a viver para a eternidade. É isso mesmo. Afinal, a gente não sabe o dia de amanhã, né? O livro nos desafia a viver cada dia com intensidade, a buscar a Deus de todo o coração, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a fazer a diferença no mundo com o tempo e os recursos que Deus nos deu. É um chamado à ação, a vivermos o hoje com a perspectiva da eternidade. E o mais importante é não desistir da corrida, a manter a fé e a esperança em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que a leitura de Você e Eu para Sempre nos inspire a viver um casamento que reflita o amor de Deus, a abraçar a missão que Ele nos confiou e a deixar um legado eterno para as próximas gerações. E com essa mensagem poderosa, a gente encerra o nosso mergulho no livro Você e para Sempre. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada tanto quanto nós. E não se esqueçam de deixar os seus comentários. A gente quer saber a sua opinião, as suas reflexões sobre o livro e sobre o nosso bate-papo de hoje. E para quem quiser se aprofundar no assunto, o livro está disponível para download gratuito no site www.youandmeforever.org. Vale a pena conferir. Até o próximo mergulho, aqui no Fé em Letras. Fiquem com Deus.